A velhice é sinônimo de enfermidade. Você concorda com essa afirmação? Acredito que não, né? Por quê? A velhice não significa enfermidade. O que acontece é que depois de décadas de abuso, o corpo começa a sofrer as suas consequências, adoecendo e muitas vezes acaba ocorrendo a morte prematura. A questão da genética. Minha mãe, minha avó, minha tia, minha bisavó teve pressão arterial elevada. A genética manda muito na questão da nossa saúde e doença também. Foi feito um estudo com 2.872 gêmeos, chamado de Estudo dos Gêmeos Dinamarqueses. Sabe-se que os gêmeos eles compartilham do mesmo genes. Então, o estudo, em termos básicos, buscava entender como que alguns gêmeos viviam mais do que os seus semelhantes genéticos. No fim, chegou-se à conclusão de que a longevidade baseia-se apenas 10% nos genes e 90% no estilo de vida. Então, o que manda não é tua mãe, teu pai, sua avó, sua bisavó. Vai depender do combustível que você vai ingerir durante a sua vida. Coloque um combustível adulterado no carro e você vai ver o que acontece com o tempo com todo o motor do carro. A diferença de um motor de carro com o nosso organismo, que o carro você consegue ir contornando, leva no mecânico. Mas a saúde, dependendo da situação a qual você estiver, né, devido à ingestão de combustíveis adulterados, o corpo até funciona por um período de tempo, mas muitas vezes é tarde demais para você voltar atrás e tentar consertar todas as peças que existem dentro do seu organismo. Viver com longevidade e saúde é um legado de quem segue as regras de qualidade de vida e hábitos diários saudáveis. Você tem que saber se a sua idade biológica, que é a qualidade de vida, ela supera a idade cronológica, que é a idade que você tem no certidão de nascimento. Pois é exatamente a idade biológica que conta a qualidade de vida de cada indivíduo. Antigamente não se ouvia muito em falar em diabetes, pressão arterial elevada, Alzheimer, câncer. Hoje essas doenças tendem a ser de um tipo que progride de forma crônica. E a principal causa é a mudança de hábitos alimentares. Em 1910, mais ou menos, não havia incidência de infarto do miocárdio. O primeiro caso de infarto foi descoberto em 1925. Em 1930, já passou a ter 3.000 casos de infartos. Já em 1960, passou para um número significativo de 300.000 infartados. Isso certamente ocorreu devido à entrada dos óleos vegetais para se cozinhar, que foi a partir de 1911, onde o seu consumo diário foi aumentando vagarosamente entre as pessoas, incluindo também o consumo do açúcar refinado. Atualmente, jovens entre 20 e 40 anos estão sofrendo os infartos do miocárdio nos maiores hospitais de São Paulo. Eles representam na média de 12%, enquanto há 6 anos atrás não se passava de 6%. Atualmente, a praticidade e a rapidez oferecida pela indústria alimentícia e pelos fast foods têm colaborado muito para aumentar o distanciamento do homem com a alimentação saudável. E esta distância vem trazendo sérias consequências, como por exemplo o aumento do índice de obesidade, diabetes, pressão arterial elevada e tantas outras patologias, algumas muitas vezes totalmente desconhecidas por médicos. E é uma triste realidade porque são patologias que têm acometido cada vez mais as faixas etárias de jovens. E isso vem ocorrendo porque quanto mais industrializado o alimento, mais ele perde em vitaminas, sais minerais, nutrientes e sua vitalidade energética também é prejudicada. Sem contar que no processo de industrialização são utilizados elementos artificiais incompatíveis com a constituição física e energética do homem, como por exemplo os agrotóxicos, conservantes, corantes, hormônios. O nosso organismo ele foi organizado para metabolizar os elementos fornecidos pela natureza. E quando fugimos dessa organização, colocamos em risco toda a organização física e energética, colocando em risco todo o funcionamento dos nossos órgãos. Cerca de 80% do gasto público
em saúde é direcionado ao tratamento de enfermidades nos últimos 2 anos de vida da população. Se criar hábitos saudáveis para uma vida produtiva, não importa quantos anos você tenha. Temos exemplo do naturopata Bob Delmonte. Ele era fisiculturista, morador da Califórnia, personal trainer e cuidava da alimentação dos atores e atrizes famosos de Hollywood. E aos 65 anos, Delmonte se aposentou e se perguntou o que ele faria com a sua velhice. Então, ele decidiu, a partir dos 65 anos, melhorar mais ainda a sua qualidade de vida, cuidando da alimentação, suplementação e atividades físicas. Aos 80 anos foi feita uma avaliação e os seus músculos estavam muito mais evidentes do que aos seus 67 anos. A flexibilidade havia aumentado, houve melhora na audição e na visão, ou seja, a bioquímica dele era muito melhor. E provou que dos 67 anos aos 80 é possível sim rejuvenescer. Montique faleceu aos 92 anos, a causa não foi revelada, mas um dia antes da sua morte ele estava muito bem, ele viveu mais e melhor. Assim como uma lâmpada, né, que segundos antes de se apagar estava brilhando, e nós temos que ser da mesma forma, brilhar até o fim, até o último segundo, ou seja, ter uma saúde perfeita até alguns momentos antes de nós falecer. E esta foi uma das mais belas citações que ele deixou para nós. Você deve estar no controle da sua mente em todos os momentos. A Bíblia diz, você é como você pensa. Defina o seu objetivo, traga-o para trás do seu coração. Sério e não pare até ter sucesso.